Existe uma verdade que poucos ousam admitir: o dinheiro não respeita quem apenas sonha em tê-lo, mas sim quem entende as regras do jogo. O que você vai descobrir agora pode desafiar tudo o que você já ouviu falar sobre como acumular riqueza. Aprenda uma regra simples, mas poderosa, que pode transformar sua realidade financeira em apenas 90 dias. Sim, 90 dias. Enquanto muitos acreditam que levaria anos para alcançar a prosperidade, você vai perceber que o segredo está em seguir um caminho estratégico e focado. Prepare-se para uma jornada onde a velocidade encontra a sabedoria, e onde as decisões certas podem te levar ao sucesso que você tanto deseja. Imagine, por um momento, que você acabou de ganhar R$1 milhão. Sem precisar se preocupar com dívidas ou contas, o que faria com todo esse dinheiro? Essa pergunta, feita com seriedade, é uma porta de entrada para entender a sua própria relação com a riqueza. Muitos imaginam viagens luxuosas, carros de luxo ou mansões, mas o verdadeiro propósito desse exercício é revelar como você enxerga a prosperidade e o sucesso em sua vida. Esse tipo de reflexão não é apenas um devaneio. É uma ferramenta prática para observar a mentalidade que você cultiva em relação ao dinheiro. Pessoas com uma mentalidade de riqueza tendem a ver essa quantia como uma oportunidade de investimento, enquanto outras, com uma mentalidade pobre, podem pensar apenas no consumo imediato. Isso mostra como nossas crenças moldam a maneira como lidamos com o dinheiro, seja para acumulá-lo ou gastá-lo. Aqui, a ideia não é julgar, mas sim entender e, talvez, começar a reprogramar a mente. Para aqueles que se veem inclinados a gastar tudo em um estalar de dedos, faça uma pausa. Antes de se imaginar comprando uma ilha particular, que tal considerar como esse dinheiro poderia trabalhar para você? O conceito de investir, seja em imóveis, ações ou mesmo em educação, começa com essa mudança de perspectiva. Pensar em longo prazo e em como transformar essa riqueza em algo que gera prosperidade contínua é o segredo que poucos dominam. Um exemplo prático seria reservar uma parte desse dinheiro para investir em algo que você entende bem. Se você é apaixonado por imóveis, por que não começar a construir um portfólio de propriedades? Se as ações parecem mais atrativas, investir em empresas sólidas e que têm potencial de crescimento pode ser uma escolha sábia. O importante é que cada escolha seja feita com a mentalidade de crescimento e não de esgotamento dos recursos. Imagine ter um plano em mãos que, em apenas 3 meses, pode transformar a maneira como você lida com o dinheiro, abrindo as portas para a prosperidade. Ele explica que essa regra não é apenas sobre economizar, mas sobre criar uma mentalidade de riqueza. É como plantar uma semente que, com o tempo e cuidado, se transforma em uma árvore frutífera, capaz de gerar uma abundância que muitos apenas sonham. Essa mentalidade, ao contrário do que se pode pensar, não é reservada a uma elite, mas pode ser cultivada por qualquer um disposto a seguir o caminho. A regra dos 90 dias é dividida em 3 fases distintas, cada uma com um objetivo claro. James destaca que cada fase tem sua importância, como degraus em uma escada que leva ao sucesso. Nos primeiros 30 dias, o foco é a organização financeira. É um período para colocar as finanças em ordem, entender para onde o dinheiro está indo e eliminar gastos desnecessários. Este é o momento de ser honesto consigo mesmo, de encarar as realidades financeiras e fazer os ajustes necessários. Afinal, é impossível construir uma base sólida sobre um terreno instável. Nos próximos 30 dias, a atenção se volta para a transição de um consumidor para um investidor. James enfatiza a importância de começar a construir uma reserva de emergência, um fundo que funcione como um amortecedor para imprevistos. Paralelamente, ele sugere que se inicie um estudo sobre investimentos, com foco em opções seguras como renda fixa. Aqui,
O conhecimento é o grande aliado na busca por sucesso financeiro. Os últimos 30 dias são dedicados à construção de um império imobiliário, mesmo que em pequena escala. Os fundos imobiliários são uma maneira acessível de investir em imóveis sem precisar de grandes quantias de dinheiro. Ele explica que essa pode ser uma forma eficaz de gerar renda passiva, comparando-a a uma árvore que, uma vez plantada, continua a dar frutos por muitos anos. O objetivo é mostrar que, mesmo com pouco dinheiro, é possível iniciar um caminho rumo à prosperidade, construindo tijolo por tijolo um futuro de abundância. Organização financeira. Nos primeiros 30 dias da regra dos 90 dias, o foco é na organização financeira, uma etapa crucial para qualquer um que deseja alcançar a prosperidade. A base de uma vida financeira saudável é entender para onde cada centavo está indo. Como um jardineiro que prepara o solo antes de plantar, é essencial ter clareza sobre os próprios gastos, cortando aquilo que é supérfluo e mantendo o que realmente agrega valor. Nesse processo, uma planilha de orçamento pode ser uma ferramenta poderosa, ajudando a visualizar e categorizar as despesas. Afinal, não se pode semear riqueza em um terreno desorganizado. Durante esses primeiros 30 dias, reserve um tempo para examinar suas finanças com atenção, identificando padrões de consumo que podem estar drenando recursos valiosos. É o momento de fazer escolhas conscientes, como trocar aquele café diário na padaria por um preparo caseiro, ou rever assinaturas de serviços que raramente são utilizados. Pequenos ajustes como esses, quando somados, podem liberar uma quantia surpreendente ao final do mês, dinheiro que pode ser redirecionado para objetivos maiores. A chave aqui é a disciplina, uma qualidade indispensável para quem busca sucesso e abundância. Além de cortar gastos desnecessários, crie metas financeiras claras para o mês. Estabeleça objetivos, como economizar uma quantia específica ou pagar uma dívida, dá direção ao processo de organização. Sem metas, a motivação pode esmorecer, e o foco pode se perder. Ao definir essas metas, é importante que sejam realistas e alcançáveis, mas ao mesmo tempo desafiadoras. A ideia é que cada pequeno sucesso ao longo do caminho funcione como um tijolo na construção de um futuro financeiro sólido, onde a prosperidade se torna uma realidade tangível. Mantenha um diário financeiro. Anotar cada despesa, por menor que seja, pode parecer tedioso, mas é uma maneira eficaz de ganhar consciência sobre o próprio dinheiro. Esse hábito ajuda a manter o controle e evita surpresas desagradáveis ao final do mês. Faça uma revisão semanal desse diário, permitindo ajustes rápidos caso algo saia dos trilhos. É como um mapa que guia o caminho, assegurando que o destino final seja alcançado sem grandes desvios. Transição para investidor. Com as finanças organizadas e uma base sólida estabelecida, agora o foco dos próximos 30 dias para a transição de mero poupador para investidor, um passo essencial na jornada rumo à abundância. Crie uma reserva de emergência, algo que muitas vezes é negligenciado, mas que pode ser o diferencial entre o sucesso financeiro e um retrocesso inesperado. Tenha essa reserva que seja suficiente para cobrir de 3 a 6 meses de despesas, garantindo assim uma rede de segurança enquanto o espectador começa a explorar o mundo dos investimentos. O conhecimento é a chave para evitar erros comuns e aumentar as chances de sucesso. Se dedique a aprender sobre investimentos, começando pelos mais seguros, como a renda fixa. O retorno pode parecer modesto, esses investimentos oferecem estabilidade e um risco muito menor em comparação com opções mais agressivas. Títulos do Tesouro Direto e CDBs são boas opções para iniciar essa jornada, enfatizando que o importante é começar, ainda que com pouco. Além de investir na própria educação financeira, comece a aplicar o que aprendeu de forma prática. Isso significa abrir uma conta em uma corretora de confiança e dar os primeiros passos na construção de um portfólio de investimentos.
Nesse processo, a paciência é uma virtude. Assim como uma árvore não cresce da noite para o dia, o crescimento do dinheiro investido também requer tempo e consistência. A ideia aqui é construir uma mentalidade de longo prazo, onde o foco não está em ganhos rápidos, mas em acumular riqueza de forma consistente e segura. Para facilitar essa transição, crie um cronograma de estudos, onde cada dia da semana seja dedicado a um aspecto diferente dos investimentos. Por exemplo, segunda-feira pode ser o dia para aprender sobre o funcionamento dos fundos de investimento, terça-feira para estudar ações e quarta-feira para entender as nuances dos fundos imobiliários. Essa abordagem estruturada ajuda a mantê-lo engajado e evita que se sinta sobrecarregado com a quantidade de informações. Pequenos passos diários levam a grandes conquistas ao longo do tempo. Construção de império imobiliário. Nos últimos 30 dias, essa é uma das formas mais antigas e tradicionais de construção de riqueza, o investimento imobiliário. No entanto, ao invés de sugerir a compra direta de imóveis, que pode ser um processo complicado e caro, os fundos imobiliários permitem que qualquer pessoa, mesmo com pouco dinheiro, invista em grandes empreendimentos imobiliários, como shopping centers, escritórios comerciais e galpões logísticos, tornando possível a participação em projetos que, de outra forma, estariam fora de alcance. Os fundos imobiliários funcionam como um condomínio de investidores, onde cada um adquire uma cota e, em troca, recebe uma parte dos lucros gerados pelos aluguéis ou pela valorização dos imóveis. Isso significa que, ao investir em fundos imobiliários, o espectador não só diversifica suas fontes de renda, mas também se beneficia da expertise dos gestores desses fundos, que são responsáveis por tomar as decisões de compra, venda e administração dos imóveis. James ressalta que esse tipo de investimento é ideal para quem busca uma forma passiva de ganhar dinheiro, já que não é necessário se preocupar com a gestão dos imóveis. A liquidez dos fundos imobiliários é algo que diferencia essa modalidade de investimento da compra direta de imóveis. Enquanto vender um imóvel pode levar meses ou até anos, as cotas dos fundos imobiliários podem ser negociadas diariamente na bolsa de valores, permitindo que o investidor converta seu investimento em dinheiro rapidamente, se necessário. Isso oferece uma flexibilidade importante, especialmente para quem está começando e ainda precisa construir uma reserva de emergência robusta. Comece com pequenas quantias e vá aumentando seus investimentos à medida que se sentir mais confortável com essa modalidade. Comece com fundos imobiliários mais populares e acessíveis no mercado, como os que investem em shopping centers ou em lajes corporativas. Faça uma pesquisa sobre esses fundos, analisando o histórico de rentabilidade, a qualidade dos imóveis que compõem o portfólio e a reputação dos gestores. Esse estudo prévio é crucial para tomar decisões mais seguras e rentáveis. Ao investir em múltiplos fundos, o espectador pode diversificar ainda mais sua carteira, diluindo os riscos e aumentando as chances de sucesso. A construção de riqueza é um processo contínuo, que exige disciplina, paciência e, principalmente, a vontade de aprender e crescer. Nunca é tarde para dar o primeiro passo em direção à prosperidade. Agora que você conhece a regra para acumular dinheiro rapidamente, a questão é: você está disposto a colocá-lo em prática? A verdadeira transformação começa quando você decide sair da zona de conforto e agir. O que você vai fazer com essas informações? Vai deixar passar ou vai dar o primeiro passo rumo à sua prosperidade? Compartilhe nos comentários quais serão seus primeiros movimentos e o que mais você gostaria de aprender. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você continua essa jornada de sucesso e não perde nenhuma dica valiosa que pode fazer toda a diferença na construção da sua riqueza.